Bom dia, pessoal. Tudo certo? Vou mostrar os trades de ontem, então, que ficaram em abertos, né? E mostrar também as possibilidades para o dia de hoje. Indo aqui para o gráfico, o Bitcoin estopou, andou mais um pouco para baixo e foi até a região que a gente estava de olho aqui para fazer a saída, né? O Shao também estopou a gente por pouca coisa e logo depois já foi também na nossa região de saída. Chegou aqui nesse Fair Value Gap que eu já estava de olho e reagiu bem na venda aqui. Vou dar uma olhada como ele vai se comportar nessa região ainda e se criar boas configurações aí, a gente tenta fazer alguma venda nele. Acredito ainda que o Shao vai cair mais por conta dessa estrutura de Wyckoff. Existem duas possibilidades aqui. Ele cair mais ou menos dessa região que ele está para vir fazer esse spring aqui, ou até mesmo fazer a limpa dessa liquidez que está aqui em cima, chegando na resistência da estrutura, para depois começar a cair. Então a gente precisa ficar de olho aqui para ver o que vai acontecer e conseguir boas entradas. O euro também deu uma boa esticada ontem e agora fez um choque bonito aqui, com bastante força, onde ele limpou. Ele fez o choque de um, dois, três fundos, o que mostra bastante força na venda, porém ainda não sei se vai continuar caindo aqui esse ativo ou não. Se ele chegar aqui e nos der boas configurações de venda, que é fazendo rompimentos para cima e depois volta forte para baixo, aí a gente tenta fazer uma venda para ver como que vai se sair. Mas acredito até que possa subir mais um pouco ainda para depois pensar em queda. O euro está muito forte perante ao dólar. Para o Shao, então eu estou observando isso, analisar como que ele vai reagir aqui e também se nos der algum bom padrão de venda aí ou de compra mesmo, realizar esse trade. Em Nasdaq, eu estou de olho nessa região aqui, que nada mais é que um canal que ele está trabalhando aqui dentro, ó, onde ele está respeitando tanto os topos e os fundos do canal. Então ele chega aqui e volta, bate aqui e respeita, bate aqui e respeita. Aí respeita o centro também, ó. Se a gente observar aqui, ele respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Então provavelmente ele está dentro de um canal mesmo. Então chegando nessa região aqui, talvez ele completaria o ABC que eu falei para vocês que era possível de se fazer mesmo. Então ele fez aquele movimento 1, aí o movimento 2 ele vai fazer aqui um A, um B e um C, para depois pensar em queda. Então vou ficar de olho também nessa região, ver como que ele vai se comportar. Se nos der boas oportunidades, a gente vai fazer uma venda também, tá? Porque aqui também, se ele estiver respeitando essa estrutura de Wyckoff, que eu acho difícil, que eu já tinha comentado, esse movimento que ele faz aqui, a gente chama de Ordinary Checkout, que é para apenas tirar os mãos fracas que venderam nessa região aqui e não continuar caindo com o ativo. Então, eles fazem muito esse movimento, que é para começar uma queda e depois vem subindo fazer uma correção do ativo dessa queda para tirar os mãos fracas que já estão vendidos, bem posicionados vendidos, e de repente eles jogam esse preço para baixo de novo com muita velocidade. Então a gente vai ficar de olho aí para ver se realmente é um ordinário checkout ou não. Então, se der boas oportunidades de venda aqui, eu vou fazer uma venda. E o Bitcoin também estou de olho nessa região aqui de Fair Value Gap de 1 hora, que está aqui, ó. Existe uma ineficiência nesse preço, onde ainda não foi mitigado.
Ele pode chegar tanto nesse quanto nesse daqui. O Bitcoin está um pouco complicado porque ele pode realmente começar a subir daqui e até mesmo fazer all-time high, foi o último, o topo mais alto do Bitcoin até agora. Então, o Bitcoin eu vou ficar um pouco menos de olho, mas claramente se nos der uma boa oportunidade aí, eu vou realizar um trade, seja para compra ou para venda. E assim que eu tiver mais alguma coisa, eu volto aqui. Pessoal, é o seguinte, aqui em Nasdaq, eu estaria olhando mais para essa região aqui mesmo, tá? Para poder fazer uma venda, mas pode ser que o preço nem chegue até lá e comece a cair daqui. Se o preço chegar nesse Inverse Fair Value Gap aqui, ó, nesse FVG que está aqui, deixa eu marcar ele aqui. Se ele chegar até aqui, eu realizo duas vendas com stop em cima, que está bem curto. Então, aí eu coloco uma saída aqui e a outra eu vou tentar carregar até mais embaixo, tá? Então, como eu vou entrar com dois lotes, vou entrar um pouco menor aqui. Vou colocar a ordem a limite. Já vou deixar as duas. Essa aqui é um pouco mais acima. Aí o stop de um vai estar com $6. E a outra 5,25 praticamente. E já vou deixar os take posicionados também. Vão estar posicionado aqui, tá, pessoal? Assim que pegar as ordens ou estiver chegando no stop ou no gain ali, eu volto a mostrar para vocês. Voltando aqui, pessoal, acabou de pegar os stops. Realmente o preço deve dar uma brigada agora aqui em cima. E se tiver uma outra oportunidade de venda aí, eu vou fazer a venda. O porquê que eu não quero fazer a compra aqui? Porque o preço já está muito esticado e acredito que ele tenha que fazer uma correção aí para talvez continuar subindo. Mas comprar nessa região aqui eu não compro não, tá? É isso, já volto. Tô de olho aqui no Shao agora para uma possível venda. Então, se esse candle aqui terminar negativo, eu vou realizar a venda. O stop está bem curto. Vendi. Se subir mais um pouco, eu vendo outro. A venda aqui é por conta de ele não ter conseguido romper a máxima aqui nesse movimento que foi feito. Ele parou o movimento e logo depois ele já faz uma queda muito brusca aqui. Então o ativo realmente pode parar nessa região para começar uma correção, tá? Por isso que eu realizei a venda. Sempre buscando o risco retorno de 3 para 1.
E galera, será que existe a maldição do YouTube? Caraca, tá difícil pegar uns take aqui, hein? Mas vamos lá, não pode desistir não. Todos os trades que eu fiz aqui até agora, na minha visão, foram corretos. É só o tempo de entrada que não nos ajudou. A maioria deles foi no stop e rapidamente ele fez o movimento que a gente queria. Então, mas tá tudo dentro de gerenciamento também e bola pra frente. Mas pô, tá complicado isso aqui, viu? Tá fácil não. Mas vamos lá, o YouTube vai ajudar a gente aí. Vamos que vamos. Esperar aqui, se ele der uma distanciada, vier mais aqui pro meio do movimento, aí eu interrompo a gravação e volto depois, tá? Só para o vídeo não ficar tão longo. O vídeo de ontem já ficou um pouco longo. Peço até desculpa para vocês aí, mas como vocês viram, teve bastante oportunidade ali. Eu tive que fazer os trades e ficou com 30 minutos de gravação. Parece que ele vai ficar numa briga aqui, então eu vou interromper a gravação e volto perto do resultado, tá bom? Rapaziada, tentei mais uma venda aqui em Nasdaq. Como a gente pode ver, aconteceu a mesma coisa que nos outros dias. Ele foi lá, nos estopou e chegou na região que eu queria de saída. E parece que agora ele está caindo e fazendo bandeiras, né? Então ele faz aqui a bandeirinha, rompe e cai. Aqui é a mesma coisa, que é isso aqui, ó. Faz a bandeirinha, rompe e cai. Então vou tentar dar continuidade nesse movimento aí. E o stop aqui também está curto. Nosso alvo está aqui embaixo. O Shaw aqui está na briga ainda. Talvez vai fazer a mesma coisa da Nasdaq, nos estopar e depois descer, não sei. Vamos aguardar aí, assim que eu tiver os resultados aqui eu volto para mostrar. Galera, é o seguinte, aqui eu vou acabar descendo esse stop, porque ele acabou de fazer uma configuração de proteção para mim, tá? Que é o movimento que eu falei para vocês ontem, que ele faz aqui, ó. Ele tá descendo, mercado, aí ele faz aqui e rompe esse topo. E logo após romper o topo, ele já rompe o fundo de novo, tá vendo? Então, essa região aqui se torna uma região de proteção. Então, se o ativo acabar voltando, eu vou ter um stop bem mais curto. Vou deixar aqui para 3 dólares, tá? Não vou deixar encostadinho, não. E caso ele chegue aqui, ó, eu vou realizar mais uma venda com o stop no mesmo lugar. Então, eu já vou deixar ela pregoada aqui. Se chegar ali, eu realizo mais uma venda com o stop aqui. E aí, se ele pegar essa minha ordem, eu vou tentar levar ele até onde eu acho que está a liquidez. Que para mim é esse ponto que eu falei para vocês que ele vai fazer aqui, ó. A, B, C. Ou 1, 2 e 3. Aqui tem muita liquidez. Beleza? Deixar rolar aí. O Shao ainda está aqui nessa briga. Não saiu daqui. E assim que tiver os resultados aqui, eu volto para mostrar. Pessoal, voltando aqui rapidinho, eu vou ter que dar uma saída agora. Então o trade aqui ainda tá rolando, tá? Tô com mais uma ordem aqui, caso o preço suba, para entrar com mais uma venda. E aqui no Shao, ele chegou bem próximo do stop aqui, mas não estopou ainda. Então, assim que tiver o resultado, que eu voltar para casa e tudo mais, eu mostro para vocês. Se eu fizer alguma operação para rua, eu marco a região e também mostro para vocês depois no vídeo completo, beleza? Até já. Fala galera, beleza? Voltando aqui para os gráficos, acabei de chegar em casa. Bitcoin aqui fez a limpa da liquidez na parte de baixo. Se tiver uma boa reação aqui para venda,
eu tô pensando em venda nessa região. Nasdaq pegou nosso take, então poderia ter segurado até um pouco mais aqui da operação, mas o alvo mesmo era aqui, tá de bom tamanho. O Shao nos estopou e também ainda está dentro da região lá do order block. Então, por enquanto, eu não vou fazer nada aqui no Shao. Estou de olho mesmo em Nasdaq e Bitcoin para uma possível venda, tá? O Bitcoin muito menos e Nasdaq eu gostaria muito mais de pegar essa venda, levando em consideração que agora às 5 horas da tarde o Trump vai se pronunciar e eu não sei se ele vai falar de taxação, sobre o problema que está tendo com a Rússia, ou então demitir o presidente do Fed, enfim, qualquer coisa nesse sentido faria o mercado cair bastante. E por isso eu vou ficar de olho aqui para uma boa venda, tá? Caso o mercado não faça mais nada, provavelmente hoje não teremos mais operações. E caso também eu consiga fazer alguma operação aqui, o resultado vai ficar para amanhã, tá bom? Mas aí eu coloco na tela aqui e mostro para vocês no dia de amanhã. Beleza? Se eu tiver alguma novidade aí em breve, eu volto a gravar. Bom, eu estou aqui acompanhando as falas do Trump. Uh, Nasdaq chegou em uma região que eu já estava de olho para venda, tá? Então é exatamente nesse ponto que eu vou querer vender. Se o preço chegar nesse Fair Value Gap aqui e tiver uma boa reação de queda, um bom candle de queda com volume crescente aqui, é bem capaz que eu vou fazer duas entradas, onde a primeira eu vou tentar levar até o fundo do canal e o outro eu vou tentar levar até onde eu acredito que esteja a liquidez, tá? Que é lá embaixo. É um pouco arriscado porque ele está falando agora, então do nada ele pode dar boas notícias aí, o mercado reagir bem. Mas acredito que o stop aqui vai ficar curto. E como eu havia falado para vocês, eu acredito muito ainda nesse movimento aqui, tá? Onde eu falei que ele fez o movimento 1 aqui, agora ele fez um ABC e agora tende a começar a cair de novo. E se realmente isso aqui estiver certo, essa queda que é para a gente ter aqui, ela é a maior queda de todas, que seria a onda 3 baseada em ondas de Elliott, certo? Então essa daqui foi a onda 1, aqui foi a onda 2 em ABC, em zigue-zague, e agora viria uma onda 3 aqui para continuação da queda. Então eu estou de olho aqui, se o preço chegar ali e tiver uma boa reação, eu vou fazer a venda de 2 ou 3 lotes, o que der certo de eu pegar. E assim que eu tiver algum resultado, eu volto a postar. Para finalizar o vídeo de hoje, gente, então eu fiz aqui a venda perto do Fair Value Gap. Coloquei mais uma apregoada aqui, ela quase pegou, por um fiozinho que não pegou. E agora é esperar 7 horas para ver como é que vai abrir o mercado. Espero que abra aí com gap de baixa. Se isso acontecer já é um bom caminho. Os stop eu coloquei bem grande, como vocês estão vendo aqui. Porque toda essa região aqui da estrutura que foi criada, ela se torna uma defesa para o preço não passar dali. Então ele pode chegar até a metade ou até dentro dela aqui mais próximo e continuar a queda, tá? Então esses foram os trades de hoje. Foi um take aqui, quer dizer, um stop aqui em Nasdaq curto, um take grande e um stop curto também aqui no Shao, beleza? Se tiver algum trade durante essa noite, durante a madrugada aí, que às vezes eu dou uma olhada também no mercado, eu posto amanhã, beleza? Valeu, obrigado pela presença. Se não for inscrito, se inscreva e deixa o like. Tamo junto.